Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus vos abençoe. Que Jesus vos proteja. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teus ensinamentos, Teu Evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, nesta noite de sexta-feira, trazemos para a nossa reflexão o tema que está aqui na tela, né, acompanhado dessa bela imagem do nosso Mestre Jesus. Falar alguma coisa a respeito da depressão na visão espírita. O que é a depressão? A depressão é uma doença, é uma alteração no estado de humor, é uma tristeza intensa que acomete alguém, é um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas. Mas não é aquela tristeza, meus irmãos, que é normal, que é comum nas nossas vidas, né? Porque a tristeza é uma emoção natural. E como emoção natural, ela vem, né? Porque acontece alguma coisa, a morte de alguém, um acidente, alguma coisa grave que nos atinge. Quando a tristeza é somente uma emoção natural, ela circula, né? Mas ela vai embora. Nós ficamos abatidos. Essa tristeza natural faz com que nós nos voltemos para nós mesmos, faz com que nós tenhamos assim uma introspecção, faz com que nós venhamos a pensar mais detidamente sobre as nossas atitudes, faz com que nós possamos entrar em contato conosco. Essa é a tristeza natural. Mas essa tristeza, que é a depressão, é uma tristeza mais profunda. É uma tristeza que vem, fica estagnada em nós, prolongada, né, e acompanhada de sentimento de culpa. E uma tristeza que fica por muito tempo, né? Até os estudiosos falam em, passando de 2 semanas, já começa a ligar o pisca, porque alguma coisa não está bem. Então, não estamos falando da tristeza normal que nos acomete, mas dessa tristeza mais prolongada, não é? Que acompanha também um sentimento de culpa. E aí, o que acontece? Tudo perde a graça, né? O mundo fica cinza, viver torna-se uma tarefa difícil, porque aí a pessoa começa com ideias fixas, ideias pessimistas. O que sente, né, complementando a pessoa que está em depressão? Falando de alguns sintomas. É essa tristeza profunda e persistente, não passa, ansiedade, sensação de vazio, de apatia frente à vida, sem vontade
de fazer as coisas, coisas que antes a pessoa sentia prazer de fazer, hoje ela, se está com depressão, ela já não se interessa, para ela são coisas indiferentes. O sentimento de culpa, sentimento de estar desamparada, sozinha, sem alguém para auxiliar, pessimismo, irritabilidade extrema, inquietação, dificuldade de concentração e de raciocínio, alteração da memória, crises de choro sem explicação, ideias recorrentes, persistentes de morte. Muitas vezes a pessoa chega a tentativas de suicídio, porque ela tem uma visão negativa dela, das suas experiências pessoais e do futuro. Esses sintomas, meus irmãos, ainda acompanhado de outros sintomas físicos, como a insônia, como a perda ou o excesso de apetite, cansaço extremo, distúrbios digestivos e muitas dores crônicas que, apesar da pessoa, por exemplo, estar indo ao médico, fazendo tratamento, tomando medicação, essas dores não passam. Então, é um sinal de que poderemos estar em depressão. A pessoa que está em depressão, ela não tem todos esses sintomas, não precisa necessariamente ter todos. E nem podemos dizer que se nós temos algum desses sintomas, nós temos depressão. Mas é um alerta. É um alerta para a gente prestar atenção. Por quê, meus irmãos? Porque na maioria dos casos, a pessoa não sabe que tem depressão. A maioria das pessoas não é consciente de que está sofrendo deste mal. E ainda por cima, aquelas pessoas que sabem que estão em depressão têm vergonha de procurar ajuda profissional para uma doença que hoje tem cura. E ainda tem esse preconceito, né? Essa vergonha da pessoa de admitir que está precisando de socorro, que está precisando de ajuda. Então, dificulta mais ainda o tratamento. Outra coisa que dificulta, a falta de conhecimento, a ignorância, muitas vezes nossa, a respeito disso. Então, tem gente que acha que depressão é frescura, né? Tem gente que ainda usa aquela famosa frase, né? Tá com depressão? Dá um tanque de roupa suja para lavar e isso aí passa bem ligeirinho. Porque isso aí é bobagem, porque isso aí é frescura. É falta do que fazer. Tem gente que diz, porque quando era criança não apanhou o suficiente, não foi castigado, fazia o que queria e agora está com essas bobagens. E agora deu nisso. Mas não é assim, né, pessoal? A depressão, ela é uma doença. É uma doença da alma que se reflete no corpo. Por quê? Porque os estados da mente, eles são projetados sobre o nosso corpo. A mente, ela transmite os seus estados felizes e infelizes para o nosso corpo. Então, a mente, ela pode agir, ora como um sol, que dá luz, dá calor, equilibra e harmoniza todas as células do organismo, ou ela pode agir, ora, como uma tempestade, né? Gerando raios, gerando faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Então, inclusive, Emmanuel, ele nos esclarece sobre a depressão, nos dizendo que, inclusive, a depressão, ela interfere na divisão celular, contribuindo muitas vezes para que apareça o câncer, contribuindo para que muitas vezes se manifestem em nós doenças por falta de imunidade, né? O que é isso? É que nós estamos com o nosso sistema imunológico com problemas, com dificuldades, então ele não protege o nosso organismo das doenças, então nós ficamos mais suscetíveis às doenças, ficamos com mais facilidade de contrair doenças. Mas por que nós temos depressão? Por que muitos de nós somos atingidos
pela depressão? Existem vários motivos, meus irmãos. Um desses motivos, né, podem ser fatores externos que desencadeiam esse estado em nós. Por exemplo, a morte de um ente querido, um divórcio, a perda do emprego, problemas com filhos, alguma tragédia que a gente viva, um acidente grave do qual participamos, né? São fatores externos que podem desencadear em nós a depressão. Por sabermos que estamos com uma doença grave, por traumas de infância, por termos uma autoimagem nossa baixa, né? Baixa autoestima, uma autoimagem negativa, estresse, uso de medicamentos, aí o perigo da automedicação, né? Que tem muita gente que se medica por conta própria, ou diz para alguém que está com alguma coisa e já abrem as gavetas, já abrem as bolsas, já... Ai, toma isso, eu tomo isso. Ai, toma... Né? Lá no meu trabalho, por exemplo, é assim. Se diz, pá, estou com dor de cabeça, tu só ouve barulho de gaveta, todo mundo tem remédio, todo mundo te oferece, todo mundo te dá remédio. Tá? Então, isso é um perigo. Tá? Então, a gente tem que se cuidar. Tá? Pessoas, por exemplo, que muitas vezes cuidam de alguém que está doente, tá? Cuidam de uma pessoa idosa, às vezes, que está com uma doença grave. Então, a pessoa junta o cansaço físico, o cansaço mental, mais aquela situação preocupante de saber que, de repente, a qualquer momento, aquela pessoa pode desencarnar. Tá? Então, tudo isso são coisas que podem desencadear um processo depressivo em nós. Outra coisa, meus irmãos, que a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito da depressão. A dificuldade que nós temos de lidar com os nossos erros. E isso é alguma coisa que nós temos que cuidar também, porque pode nos levar à depressão. O que acontece normalmente, o certo, vamos dizer assim, quando nós fazemos alguma coisa errada? Nós fazemos alguma coisa contra a lei natural, contra a lei divina. Nós erramos, nós tomamos consciência de que fizemos alguma coisa errada, nós nos arrependemos do erro, nós ficamos tristes porque nós cometemos o erro, mas nós partimos para a reparação. Ou seja, eu tomo consciência de que eu cometi alguma coisa, que eu fiz alguma coisa errada, mas eu me dedico à reparação. Né? Eu vou dar jeito de resolver, de reparar aquele erro, de corrigir aquela imperfeição em mim, vou me esforçar para isso. Esse é o processo natural para a nossa evolução, o nosso meio natural de aperfeiçoamento. Admitir o erro, até se entristecer com isso, mas depois dar um jeito de reparar. Mas muitos de nós não agimos assim. Muitos de nós erramos, tomamos consciência do erro que nós cometemos, aí nós nos sentimos culpados, sentimos remorso, ficamos com aquela ideia fixa. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Se eu tivesse agido de maneira diferente, isso não teria acontecido. A culpa é minha, eu não fui atenta, eu não fiz a minha parte, eu não... E a pessoa fica só nesta volta, só nesta questão. Sério candidato à depressão. Porque no momento que nós nos damos conta do nosso erro, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos dar conta das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das nossas limitações e nos sentirmos motivados para, a partir de agora, agir diferente. Para, a partir de agora, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mas tem gente que não. Né? A pessoa fica abatida com aquele sentimento de desvalia, fica com aquele sentimento assim, ó, de autopunição, fica atrelado ao passado, né? Só se condenando
com aquela ideia fixa, com aquela ideia auto-obsessiva de que fez alguma coisa errada e que não poderia ter feito, que agiu errado e fica só naquilo ali, né? Isso leva à depressão, que é totalmente improdutiva no nosso processo de evolução. Então, erramos. Todos erramos. Todos cometemos enganos, todos cometemos erros. Mas o que importa é daqui para frente. Eu fazer o compromisso comigo, fazer o compromisso com Deus, de que eu errei, tudo bem. Mas agora, a partir de hoje, isso não vai acontecer mais. Procurar reparar este erro, né, na medida que for possível, e ter novos pensamentos e novas atitudes em relação a esse meu mau proceder. Mudar. E é isso o que Deus espera de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da melancolia, ele também vem nos falar a respeito da depressão, né? Porque o que ele fala a respeito da depressão, no caso, a melancolia? Que é, meus irmãos, esta ânsia do espírito pela liberdade, pela felicidade da vida espiritual. Porque nós, momentaneamente, estamos presos no corpo aqui no mundo material. Mas é uma experiência que nós precisamos passar. Mas muitas vezes o espírito, né, que somos nós, sentimos a falta dessa liberdade, e ainda mais se nós estamos aqui reencarnados, estamos com problemas, estamos com dificuldades, né, com aquelas costumeiras dificuldades que todos nós temos de relacionamento interpessoal, e ainda vem as influências negativas dos espíritos desencarnados, de espíritos encarnados também. E aí o que acontece? O espírito, ele se frustra, ele se desencoraja, e aí ele transmite para o corpo essa apatia, esse sentimento, né, essa infelicidade, e ele começa a se abater. Então, temos que cuidar, né? Temos que ter, nós que estamos estudando a doutrina espírita, sabemos os nossos objetivos aqui no mundo material, temos que saber que estamos aqui para nos tornarmos espíritos melhores, que todas as coisas que nos acontecem são porque nós já temos condições de superar, porque senão não seria colocado para nós uma situação que fatalmente nós iríamos sucumbir. Se a situação se apresenta para nós, por mais difícil que ela seja, é porque nós temos condições de resolver, né? Porque nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tudo é proporcional às nossas forças. Então não temos que nos abater, não temos que nos desanimar. Temos que enfrentar. Temos que confiar em Deus, temos que confiar na nossa capacidade de superação e tocar a ficha. Temos que seguir em frente, né? Temos que ir resolvendo, temos que ir superando, jamais pensar em desistir. Isso não é admissível. Outra coisa que nos leva também à depressão, meus irmãos: o isolamento, a insegurança e o medo. Por quê? Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Hoje é pregado a busca do prazer imediato. Hoje existe muita competitividade. Nós temos, infelizmente, a necessidade de não perder, de ser o melhor, de não falhar, né? E aí, com esta busca neurotizante de estar sempre por dentro, sempre participando, sempre em destaque, sempre o melhor, capaz que vão achar isso, não, eu tenho que mostrar que eu estou bem. O que acontece? Nós vamos nos afastando da nossa verdadeira natureza, nós vamos nos afastando dos nossos verdadeiros objetivos. Então a gente coloca aquela máscara, não é? E fica aí, né? Vivendo em sociedade, representando vários papéis, sempre de bem, de resolvido, de tudo bem, eu sou o melhor, comigo não tem problema, né? A gente não se expõe, a gente não demonstra quem realmente nós somos, e vivemos fechados nessa carapaça, né, de egoísmo, de orgulho. E aí o que nós vamos fazendo?
nós vamos nos isolando, vamos nos sentindo sozinhos, não somente, meus irmãos, no sentido de estar só, mas também no sentido de sentir-se só, insatisfeito consigo mesmo e insatisfeito com a vida. Isso leva à depressão. Temos que procurar ajuda. Temos que admitir que estamos doentes e que precisamos de socorro. Muitas vezes é uma coisa, podemos dizer assim, seria uma depressão leve, né? Que muitas vezes nos possibilita assim, a cura com a mudança de pensamentos, com mudança de atitudes. Mas muitas vezes também, meus irmãos, é uma depressão que podemos dizer assim, moderada, uma depressão profunda, né, que vai exigir o uso de medicamentos, para que a gente possa usar assim, usar esses medicamentos como um curativo, para que a gente possa trabalhar a coisa, o objetivo, a causa principal, e aí poder resolver realmente a causa do nosso problema. E isso, meus irmãos, só um profissional pode resolver. Só um profissional pode diagnosticar, né, se nós vamos precisar ou não de medicamentos. Mas temos que procurar ajuda. Temos que procurar alguém que avalie e possa nos ajudar. Por quê, meus irmãos? Porque nós perdemos muito tempo. Muito tempo. Se nós estamos com essa dificuldade, estamos com depressão e não tomamos as atitudes necessárias, né? Porque nós estamos aqui reencarnados para melhorar, para progredir. E enquanto nós estivermos às voltas com essa tristeza, com esse desânimo, né, com esse abatimento, vai ficar difícil, né? Nós podemos perder muito tempo na nossa encarnação. Então, o mais fácil é isso, é procurar ajuda, aceitar ajuda, procurar tratamento. É isso que nós devemos fazer. E o que a doutrina espírita nos fala assim, como tratar a depressão? Em primeiro lugar, a doutrina vem nos dizer que a depressão é um sinal de que nós não estamos nos amando como deveríamos. E que para sairmos dela, é necessário preencher este vazio da autoestima e de amor em todos os sentidos. Então, independentemente de nós precisarmos de remédios ou não para que nós possamos nos curar da depressão, o que a doutrina espírita nos orienta? Em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Nos conhecermos, sem nos punir, sem nos culpar. Pararmos um pouco, pensarmos do que nós estamos fazendo na nossa vida, quem realmente nós somos. Porque para tratar, em primeiro lugar, nós precisamos saber o quê, né? Quem somos nós. Então, podemos usar como um ponto de referência o que Santo Agostinho nos diz, né? Termos aquele momento diário de reflexão, de pensarmos tudo que nós fizemos durante o dia, desde que nós acordamos, né? O que nós fizemos, se nós fizemos o bem, se nós fizemos o mal, se nós desperdiçamos alguma oportunidade de fazer o bem, se nós retornássemos agora para o mundo espiritual, do que nós teríamos, do que nos arrependeríamos? Será que tem alguma coisa de errada que eu faço que eu teria vergonha? Né? Será que alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Então, a gente ter este hábito para que a gente possa realmente ter este autoconhecimento. Saber quem realmente nós somos. Quais são as nossas virtudes, quais são as nossas imperfeições, quais são os nossos vícios que ainda nós não conseguimos combater. E esse é o primeiro passo.
Depois, meus irmãos, a autoaceitação. Nós temos que nos aceitar, né? Aceitação de como nós somos, mas não naquele sentido assim, ó, eu sou assim e pronto, né? Eu sou assim e pronto. Não, nós não somos estanques. Nós estamos assim. Então, aceitarmos como estamos agora, mas sempre com aquela ideia de que sim, nós estamos num processo evolutivo. Nós temos um potencial em nós que está esperando para desabrochar. E isso depende de nós. Então, me aceito sim, como eu sou, mas sabendo que eu tenho um potencial para me tornar muito melhor. Tá? Desenvolver a fé em Deus e em si mesmo. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos desamparados, nós achamos que nós só acreditamos naquilo que a gente vivencia, né? E o que nós vivenciamos muitas vezes são coisas desagradáveis, né? Nós não acreditamos num poder superior, muitas pessoas não acreditam em Deus, ou dizem que acreditam em Deus da boca para fora. Tá? Então, olham para os lados, a gente liga a televisão, a gente só tem notícias ruins de crimes, de tragédias, de assaltos, só coisas desagradáveis. Tá? E aí a pessoa que não crê em Deus, ela acredita só no que ela vivencia, e o que ela vivencia é isso, e aí ela vai se desanimando. Ela vai se sentindo impotente, ela vai fraquejando, ela vai se abatendo e ela vai perdendo o desgosto. Perdendo o gosto pela vida. Então, nós temos que alimentar a nossa fé. Né? Nós que estamos aqui na doutrina espírita, temos que estudar, temos que conhecer a doutrina, porque a doutrina, o que ela nos fala? Dessa fé raciocinada, né? Desta fé que acredita, que crê porque compreende. E aí eu me consolo. E aí eu vou ter fé. Eu vou acreditar em Deus, eu vou acreditar no amparo, eu vou acreditar que, por mais que essas coisas desagradáveis aconteçam, Deus está no comando de tudo. E que, se estão acontecendo essas coisas, existe uma causa justa. E que, se eu tenho irmãos hoje que se comprazem no mal, eles estão se comprazendo momentaneamente, estão hoje nesta situação. Mas que tudo muda, tudo passa e tudo muda para melhor. Mas eu só acredito nisso se eu tenho fé em Deus, fé na minha capacidade de resolver os problemas, de saber que, se essas provas difíceis que estão acontecendo na minha vida, elas são colocadas porque hoje eu tenho condições de superar. Porque Deus só bota para ganhar, Ele não bota para perder. Se perdemos, é por nossa culpa, porque nós não nos esforçamos o suficiente. Porque, volto a frisar, meus irmãos, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tudo é proporcional à nossa capacidade. E depois, para resolvermos o nosso problema de depressão, né? Cairmos de cabeça na terapia do amar e do servir. Se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço no bem. Numa oportunidade, teve um jovem que procurou o Chico Xavier e pediu para ele que ele consultasse o mentor dele, o Emmanuel, porque ele estava com um sério problema. Ele sentia um vazio muito grande no seu coração. E aí ele disse para o Chico Xavier que ele tinha um trabalho, esse jovem, que dava a ele rendimentos para que ele pudesse se manter e manter a sua família, que ele tinha uma casa confortável, que ele tinha uma família relativamente ajustada, não tinha maiores problemas, que ele trabalhava na casa espírita como médium, e mesmo assim ele sentia esse vazio no coração. Enquanto esse jovem explicava para o Chico Xavier toda essa situação,
o Emmanuel já estava ali e explicava o seguinte para o Chico Xavier. Diga a ele, Chico, que ele está muito envolvido com coisas materiais, sufocado com isso. E o que ele tem que fazer é dividir, é distribuir para o próximo. Porque a alegria de repartir com os outros tem o poder superior que proporciona a alegria de volta para aquele que distribui. Aí o Chico Xavier disse para ele: meu filho, o que te falta é a alegria dos outros. E a alegria dos outros é isso, meus irmãos. É nós nos envolvermos no trabalho do bem e proporcionarmos aos nossos irmãos uma ajuda, um consolo, um amparo. E com certeza, ao fazermos a alegria com pequenas coisas, com coisas que muitas vezes nos custam quase nada, nós vamos ter a alegria de volta na nossa vida. E aí vamos tirar essa tristeza profunda, esse abatimento, essa dificuldade de viver, porque a vida, quando a pessoa está com depressão, ela se torna difícil, ela se torna pesada. Tem uma poesia da Maria Dolores que vem nos falar muito bem sobre o que devemos fazer para nos livrar da depressão. Diz o seguinte: dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo, por enquanto ainda não sabe o que deve fazer de existência. Espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita, na penúria que o consome. Tem sede e febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Muito obrigada pela atenção. Um bom retorno para os nossos lares, para todos nós, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade por estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, refletindo sobre o que a doutrina espírita nos traz, e que todos nós, Senhor, possamos sair daqui com esses esclarecimentos na nossa mente, no nosso coração, que possamos nos sentir mais encorajados, sabedores do amparo divino, para enfrentarmos as nossas dificuldades. Porque sabemos, Senhor, que elas não são castigo, e sim oportunidades maravilhosas que o Senhor nos concede para que possamos nos tornar melhores. Pedimos ao Senhor que essas energias benfazejas que já estão sendo derramadas sobre todos nós
pela equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, possa envolver e impregnar a cada um de nós, aliviando as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. E o mesmo nós te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que estão no nosso pensamento neste momento. Que eles também possam ser amparados, que possam ser ajudados. Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos irmãos que estão doentes, que estão em suas casas, que estão hospitalizados, nossos irmãos que estão em fazendas de recuperação, em orfanatos, em asilos, em presídios, em manicômios, irmãos que estão aflitos, desesperados, com ideias suicidas, que possam ser envolvidos, Senhor, por essas energias benfazejas. Irmãos que estão em lugares de tragédias, lugares de sofrimento, que possam ser ajudados em nome de Deus e de Jesus. E que todos nós possamos retornar para os nossos lares em paz e harmonia e termos sim um excelente